Pai, quero consagrar a Ti, entregar a Ti o meu falar. Pai, nós queremos que, quando nós comentarmos cada linha das Suas Escrituras Sagradas, o Espírito esteja apoiando, trazendo a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração. Ó Pai amado, me dê lábios abertos pelo Teu Espírito, Senhor, e dê também ouvidos abertos a cada um dos irmãos, que a Tua palavra flua com liberdade, que o Teu Espírito, Senhor, se sinta à vontade para nos abençoar, nos trazendo o conhecimento da verdade, libertando as nossas almas de todo engano e de toda mentira. Senhor amado, esteja conosco. Nós Te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos lá. Vamos continuar comentando as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Já há muito tempo estamos abordando cada uma das bem-aventuranças com calma, para entendermos essa importante parte da palavra. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós vamos passar alguns slides, mas se você puder acompanhar com a sua Bíblia aí, vai ser mais proveitoso. Mateus capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 12, nós temos Jesus iniciando o ministério da palavra no Evangelho de Mateus. Estas são as primeiras palavras de Jesus narradas no Evangelho de Mateus. É claro que ele já tinha dito coisas anteriormente, mas no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós chamamos o Evangelho do Rei, o Evangelho do Reino, as palavras de Jesus começam com as chamadas bem-aventuranças. Então vamos avançar aqui. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, os mansos, não é? Porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E hoje, que é o que nós vamos ver um pouco mais hoje. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quando o Senhor começa a sua pregação, um dos seus principais propósitos é introduzir o seu reino. Ele é o rei que veio introduzir um reino. Só que esse rei, ele não veio com a suntuosidade que os reis costumam se revestir. Deus é diferente dos homens. Os reis entre os homens gostam de ostentar, mas Deus, quando rei entre os homens, para revelar o seu grande amor, ele vem até mesmo para se humilhar.
Então, se o homem gosta de ostentar, Deus gosta de ser humilde. Então, quem está falando aqui é o Rei, é o Criador de todo o universo, é o Todo-Poderoso, é aquele que simplesmente com o sopro da sua boca, ou simplesmente com a pressão do seu dedo, destrói o que quiser, porque tudo Ele criou, e tudo está debaixo do mais completo domínio dEle. Mas Ele vem vestido de humanidade, e quando Ele se veste da humanidade, da aparência humana, Ele não vem vestido de rei, Ele vem vestido como uma pessoa comum, e de tão comum que era, não o temeram, e por fim até o crucificaram, porque Ele tinha um objetivo, que era revelar o seu amor, para nos atrair em amor. Então aqui o Rei está nos dizendo a respeito do seu reino. No mundo, presta atenção nas palavras em negrito aí, no mundo não tem graça nenhuma ser pobre, chorar, ser manso, ter fome, ter sede, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser perseguido. No reino desse mundo essas coisas não têm graça, mas no reino de Deus essas coisas é o que tem valor. E o Senhor Jesus viveu plenamente cada uma dessas características. Não há nada que Ele tenha pregado, não há nada que Ele tenha afirmado que Ele mesmo não tenha vivido até o fim, não tenha vivido intensamente. Agora, Ele está nos chamando para dentro do seu reino, para que na esfera do seu reino nós nos tornemos como Ele é. E quando nós nos aproximamos do Rei e entramos na esfera do seu reino, nós vamos querer ser igual a Ele. E quando nós andamos com Jesus, quando nós passamos a conhecer Jesus, e quando nós passamos a conhecê-lo, na verdade, não só como a Bíblia descreve, mas nós passamos por meio do seu Espírito, a andar com Ele mesmo, receber o seu toque de amor, receber a confiança de que Ele está conosco, que Ele caminha conosco. Então nós vamos nos convencendo que o melhor para nós é sermos como Ele é. Aí todas essas coisas começam a fazer sentido, e nós começamos a nos tornar como Ele é. Bom, já temos falado bastante do que está no versículo 3 até o 8, e já temos falado também algumas semanas sobre o que está no versículo 9, em vermelho, mas hoje nós vamos insistir um pouco mais aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui, pacificadores, ou pacíficos, ou os que são da paz. Eles são da paz. Quando eles são atingidos por violência, eles não revidam com violência. Eles permanecem em paz. Eles propõem a paz. Eles são hostilizados, mas não reagem com hostilidade. Pelo contrário, porque eles estão em paz, eles vivem em paz com as pessoas. Mesmo quando humilhados, ou mesmo quando tocados na sua dignidade ou no seu orgulho pessoal, eles não são tomados de indignidade, como quem está indignado com a situação, e reage então com violência, porque a sua dignidade foi afrontada. Não. Os pacificadores ou os pacíficos, eles sempre promovem a paz. Sempre promovem a paz. No mundo tem uma expressão que quando surge uma confusão, surge a turma do deixa disso, não é? E promove a paz. Então, aqueles que andam com Jesus se tornam promotores da paz. E como é que você pode promover a paz? Não só a paz entre os outros. Então aqui eu tenho um desentendimento do Dil,
e ele está com um problema com alguma pessoa, há um desentendimento ali, ele está desentendido com o Vitor, e eu chego, ô, pessoal, vamos parar com isso, eu sou o pacificador. Pô, Vitor, deixa para lá. Ô, Dil, tudo bem, vai embora, calma, não, para com isso, tudo bem, para aí. Não só para intervir no conflito dos outros, mas principalmente para reagir com paz quando você mesmo sofre a hostilidade, porque é pacífico. Nem quando te provocam você reage com agressividade. Bom, isso não é próprio do ser humano, né? Dependendo do temperamento de cada um, podemos ter as mais diversas reações. Uns explodem, outros implodem. Os que explodem saem para o confronto. Mesmo em desvantagem, ele quer tirar satisfação. E outros não são assim, não são de briga, mas também não são da paz. O que acontece com ele? Ele implode e fica remoendo depois não ter reagido, mas ele gostaria de reagir, e fica extremamente magoado, ofendido, indignado. E eu não sei o que é pior, se é explodir ou se é implodir. Às vezes dizem assim: Ih, aquela pessoa não tem boca para nada. Não tem boca, mas tem mente, né? Tem mente. Hoje a Denise deu um testemunho que o Senhor tem abençoado muito a vida dela, e que ela tem se pego pensando em nada, em paz. E a mente tem sido tão atribulada, tão acelerada, pensando sempre tantas coisas, mas é uma grande bênção nós vivermos em paz. Então, vamos falar de paz. Vamos falar de paz. Quem não quer paz? Quem não quer viver em paz? Quem não quer ser pacífico? Então, o Senhor propõe ainda mais que sejamos pacificadores. Para nós falarmos do que é paz, do que é ser pacífico e do que é ser pacificador, é claro, nós temos que ir ao modelo dessas coisas. Para que eu me torne isso, eu tenho que ir e ver o modelo que nós temos, que é o próprio que está falando, é o rei humilde, é o rei revestido de humildade. Ele é em perfeição todas essas virtudes. Virtudes essas que, quando exercitadas, nos conferem um adjetivo maravilhoso, que é bem-aventurado. Se você for pacífico, você vai ser um bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Quer felicidade? Seja pacífico. Mesmo quando te agridem, mesmo quando ofendem a tua dignidade. Você quer um exemplo perfeito disso? Olha para Jesus. Não é? Então, esse é um dos sentidos da palavra pacífico ou pacificador. Ou melhor, esse é um dos modelos que nós temos. Quando nós falamos em paz, temos que considerar também o seguinte. Vamos agora falar dos dois sentidos da palavra paz. Quando nós falamos de paz, nós estamos falando, primeiramente, numa situação em que não há conflito. É isso que eu acabei de dizer. Não há conflito. O pacífico, ou o pacificador, é aquele que resolve os seus conflitos. Ele dissolve os seus conflitos. Ele não promove conflitos. Então, se eu quero ter paz, agora, num segundo sentido, como sentimento, sensação interior de tranquilidade profunda, isso todo mundo quer, não é?
Todo mundo não deseja, eu e você não desejamos poder dar uma respirada funda assim, sem preocupações, sem iras, e dormir assim, sem raiva do patrão, sem encrenca com o cônjuge, sem raiva do vizinho que faz barulho, sem perturbação nenhuma, sem perturbação financeira, sem medos, por exemplo, de doenças que estejam cercando. Não é gostoso? A turma fala, não é gostoso pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Mas outro dia assisti um Globo Repórter que o pessoal não está dormindo assim não. Diz que 80% da população tem distúrbios de sono. Quer dizer, isso é uma situação muito mais grave do que não dormir. A maioria, quase que 100%, vai dormir sem paz. Mas 80% está tão sem paz que tem distúrbios do sono. Se não tomar um sossega-leão, não dorme. Então todo mundo quer paz, né? E o pessoal está comprando paz em comprimidos. Não é? Lexotan e outros nomes de medicamentos, tarja preta. Todo mundo quer se livrar de um tarja preta, não quer, irmãos? Para dormir só com isso. Todo mundo quer se livrar de um remedinho tarja preta, né? Ninguém se sente confortável, na verdade, em ter que dormir à base de um remedinho. Senhor querido, eu estou falando de paz como sensação profunda de tranquilidade interior. Então, eu não fiz nenhum slide para isso, mas gravem aí. Paz, o que é? Primeiro é ausência de conflito. Segundo é sensação profunda de tranquilidade interior. A turma quer o segundo, mas não quer resolver os primeiros. A turma quer a sensação de tranquilidade, mas não quer evitar conflitos. Então a paz interior começa com eu aprender a lidar com conflitos. Bom, eu quero comentar com os irmãos uma passagem maravilhosa das Escrituras, que é essa: anuncia o príncipe da paz. Isaías capítulo 6. Essa é uma passagem maravilhosa das Escrituras, em que o profeta Isaías nos anuncia um menino que vai nascer, e ele vai trazer paz. Ele vai trazer paz. E diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então aqui Isaías está, pelo Espírito do Senhor, prometendo um menino, que é o Senhor Jesus. Isaías falou isso aproximadamente 700 anos antes do Senhor nascer, antes de o Filho de Deus se manifestar entre nós. Pois não. Ah, perdão, está errado. É Isaías 9. Desculpa. Perdão. É Isaías 9. 6 é o versículo. Na hora de colocar eu me enganei. Achou? Então é isso. Então vamos ler de novo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, o reino, não é? Mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bom, esse menino se refere ao Senhor Jesus, que como bebê nasceu lá em Belém da Judéia. O governo está sobre os seus ombros. O domínio não é só o governo de algumas poucas coisas, mas ele é o soberano do universo. E ele será tantas coisas: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. É o próprio Deus, o Filho de Deus, se manifestando ao mundo como homem, para nos trazer a paz, estabelecer paz sem fim. Então vamos dar ênfase a essa expressão, Príncipe da paz, que vem com seu governo para estabelecer paz sem fim. Príncipe da paz. Vamos entender o que é a palavra príncipe. Porque quando fala em príncipe, a gente fica pensando no filho do rei, né? Um rapaz lá, cheio de luxo, cheio de educação, né? Preparado para suceder o pai, criado ali, como a gente diz, nascido em berço de ouro e criado em casa de ouro. Então a gente pensa num príncipe, um cara que não conhece a realidade, porque ele sempre foi rico, um cara desconectado dos plebeus, sem realidade dos plebeus, criado ali na nobreza. Então vamos nos desfazer dessa ideia, tá? Se você pensou em Jesus como um príncipe sentado num trono, de fato ele está no trono, sim. Mas vamos entender a palavra príncipe. Jesus nasceu em berço de ouro? E alguém aqui nasceu numa manjedoura? Num estábulo? Então você foi mais privilegiado do que ele. O rei, o príncipe da paz, ele não nasceu em berço de ouro. Ele nasceu em situação muito mais desconfortável que a nossa, não é? Então vamos lá, o que é príncipe? Príncipe fala de ser um governante, um líder, um chefe, um comandante, um oficial, um capitão. Quando fala de capitão, fala de general, está falando de um comandante militar. Aquele menino, para estabelecer a paz, ele nasceu para a guerra. O Senhor Jesus não nasceu para o conforto de um palácio. O Senhor nasceu na dureza de um estábulo, e o seu primeiro berço foi uma manjedoura, porque ele nasceu para a guerra. Porque para estabelecer a paz, ele teria que remover aquele que rouba a paz. Ele teria que vencer aquele que destrói a paz, aquele que escraviza as pessoas por meio de opressão. Ele teria que destruir as obras do diabo. Porque enquanto o diabo tem liberdade para continuar agindo, a obra dele é de destruição, opressão. Nada, absolutamente nada a ver com paz. Mas quando o Senhor Jesus vem para estabelecer a paz, ele vem para uma guerra e ele vai enfrentar, não por conta dele, porque Satanás ele esmaga com o sopro da sua boca, é isso que a Bíblia diz, porque o diabo é criatura e será destruído por uma simples ordem do Senhor. Mas o Senhor o tem deixado permanecer para provar o coração dos homens. Não vamos falar sobre isso hoje, mas o fato é que o coração do homem foi seduzido, atraído e destruído por esse opressor. Então o Senhor vem para nos tirar das mãos do diabo. O Senhor vem para nos tirar de debaixo do opressor. Ele vem para uma luta que não é sua, ou melhor, não é por si, é sua porque Ele nos ama.
E Ele não quer nos deixar vendidos à própria sorte, porque Ele nos ama, então Ele toma como uma luta sua. Mas a princípio, Ele não luta por si, como se tivesse que ter um confronto com a sua criatura. Não faz sentido algum eu falar em um confronto de Deus com o diabo, simplesmente porque o diabo é uma criatura. Deus o trouxe à existência dizendo exista, e Deus o tira da existência dizendo suma. Mas Deus usa na sua sabedoria o maligno para uma determinada função. E agora, o homem que foi criado para subjugar Satanás, lá no jardim do Éden, entregou o governo que ele tinha sobre Satanás, sobre a serpente, ele o entregou na mão da própria serpente. Também não vamos gastar tempo aqui, mas o homem caiu. Mas ele não foi criado caído. O homem não foi criado debaixo do diabo. Pelo contrário, o homem foi criado sobre o diabo, para o submeter e o sujeitar. Mas o homem, porque escolheu o mal, colocou essa posição na mão do diabo e se inverteram as posições. E o homem então passou a ser oprimido do diabo. E agora o Senhor vem como um capitão, como um general, como um comandante, como um homem de guerra, para destruir o diabo, para destruir as obras do diabo. A palavra fala que o diabo é um valente. Valente no sentido dele ser totalmente irreverente. Não se submete a Deus. Então o Senhor Jesus vem como um mais valente, para entrar na casa do valente, amarrar o valente e lhe tirar os seus bens, que somos nós, e nos resgatar de novo para o seu propósito. Então, o diabo, como um valente, reina sobre o mundo. Ele é o príncipe desse mundo, a palavra diz. Mas o Senhor entra no mundo e, como um mais valente, enfrenta o valente, sem medo de morrer, sem medo de pagar o preço do nosso resgate. E destrói as obras do diabo. E não só destrói as obras do diabo, ou seja, os seus laços, mas ele destrói também o próprio diabo. Teria tanto para falar sobre isso, e é uma delícia falar sobre isso. Mas vamos só considerar isso. Deus destruiu, por meio do seu Filho, o diabo e as obras do diabo. Porque se há diabo, se há um maligno, se há a presença do maligno, não há paz. Não há a mínima chance de haver paz. Mas se o Senhor age para destruir o opressor, então Ele estabelece a paz. Então o Senhor veio como um capitão, como um general, como um comandante. Esse é o significado de príncipe. Ele veio como soberano dos soberanos. Ele veio na forma de homem, mas sendo Deus. Então, quando fala em príncipe da paz, pensa em alguém que veio para a guerra e se preparou para a guerra desde o seu nascimento. Ele saiu do ventre de Maria, sem ter aonde nascer decentemente. Não havia hospedaria lá em Belém. Então foram para um estábulo. E o seu primeiro berço não foi de ouro. Foi uma manjedoura, foi um coxo. Não é isso? Mas enquanto ele nascia, o anjo anunciava para alguns pastores ali: vão a tal lugar, lá em Belém, porque está nascendo lá o Salvador do mundo. E orientados pelos anjos, chegaram aqueles homens, e Maria e José chegaram e ficaram assustados ou impressionados com aquelas pessoas. Eles estavam tão sozinhos, naquela situação tão difícil. José, como o marido de Maria, é claro, Jesus não foi concebido por José, ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas ali ele era o pai adotivo de Jesus, e ele estava ali nos cuidados com a sua esposa, naquele momento tão crítico, procurando um lugar. E Maria, com seu sofrimento de parturiente,
Então ali, imagina aquela situação de sofrimento, irmãos, para José e para Maria. Você fala, puxa vida, mas vai ter que ser assim. Vai, é assim que vai começar. A libertação do mundo vai começar assim, aqui, desse jeito. Mas o Senhor mandou um consolo para eles, mandou aqueles pastores. E eles chegaram, viemos ver o Salvador do mundo. Maravilhoso, não é? Então aquilo deve ter consolado grandemente Maria e José, não é? Então esse é o príncipe. É o soberano dos soberanos. É aquele que vem como um comandante militar para comandar uma guerra, como um soldado valente, para trazer a paz sobre nós, destruindo o opressor. Vamos avançar. O que significa paz? A palavra ali, paz, lá no hebraico, a palavra é shalom. É uma saudação bem conhecida, né, dos judeus. Shalom, shalom, shalom. Quase todo mundo conhece essa palavra. Shalom. E o que quer dizer shalom? Que de uma maneira simples é traduzido para paz. Na verdade quer dizer muito mais do que paz. Shalom quer dizer completo. Não falta nada. O que te falta? Te falta alguma coisa, Alvani? Você está em shalom? Perfeito shalom. Está completo, né? O que falta? Tá bom? Tá tudo bem? Amém. Fala de saúde. Fala de bem-estar. E claro, fala de paz. Fala de segurança e saúde no corpo. Fala de bem-estar e prosperidade. Fala de paz, sossego, tranquilidade, contentamento. Fala do ponto de vista da amizade. Fala sobre você estar bem nas suas relações humanas, estar sem conflito, estar em paz com todo mundo, sem conflito, e especialmente você ter uma relação de amizade com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança. Você estabelece uma aliança com o Senhor, ou melhor, o Senhor estabelece com você uma aliança, e você entra em aliança com o Senhor, e ali está tudo bem entre você e Deus. Shalom é tudo isso. É perfeito, é completo. Eu não consigo nem imaginar isso, porque a vida humana não deixa o menor espaço para imaginar uma vida sem problemas. Estou chegando aos 60 anos, eu não sei o que é paz completa. Alguém sabe aqui o que é paz completa? Alguém já viveu um dia assim, ó? Não, eu preciso, porque essa vida é, como diz a turma, é complicado, não é? Morrer em Cristo. Mas em Cristo, quando nós estamos ali descansando na presença dEle, vivendo na companhia dEle, essas coisas vão se instalando no nosso viver. O Senhor está nos chamando para a paz. Aleluia. Para nós é uma questão de recebermos a paz, mas para Jesus foi uma questão de estabelecer a paz. E para Ele estabelecer a paz, foi violento. A partir do seu nascimento, Jesus nasceu bem confortável, e Ele morreu quentinho numa cama, aos 99 anos de idade, com toda a família ao redor dele. Não foi assim? Para quê? Para destruir o diabo, destruir as obras do diabo e restabelecer a paz. Primeiramente, paz entre nós e Deus. Amém? Bom, e paz no sentido de uma situação sem guerra. Agora vamos olhar o trecho todo de Isaías capítulo... errei de novo aqui, ó. Onde lê-se 6, entenda 9. Tá? Então, em Isaías 9, vamos ver em que situação o Senhor vem como príncipe da paz, para estabelecer o seu governo e trazer paz sem fim. Então, Isaías fala assim:
Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Nós estávamos em trevas, aflitos, sem Deus no mundo. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, uma região que, num sentido bíblico, fala de um mundo dominado por Satanás, um lugar de obscuridade. Mas nos últimos dias, tornará glorioso o caminho do mar, porque elas ficavam à beira do mar, além do Jordão, do rio Jordão, Galileia dos gentios. Era uma região onde as pessoas não conheciam a Deus, era a Galileia dos gentios, ou conheciam Deus de uma maneira distorcida, ou ainda que conhecessem de uma maneira mais adequada, não eram participantes do povo de Israel para desfrutarem daquela bênção. Versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, isso que nós estamos lendo é o que está escrito aí na sua Bíblia, exatamente antes do começo das bem-aventuranças. Então não desmarca aí Isaías não, e volta rapidamente lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, volta rapidamente lá. No final do capítulo 4 diz assim, versículos 23, 24 e 25, cumprindo essa profecia, tá? Cumprindo essa profecia, 700 anos. O que nós estamos lendo em Isaías é uma promessa, o que nós estamos vendo em Mateus é a realidade, é o cumprimento, 700 anos depois. Versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Judéia, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Senhor querido. Agora, ainda no capítulo 4. Isso é o que Jesus fazia em cumprimento à profecia de Isaías, que está agora mencionada no capítulo 4 ainda, no versículo 12 até o 17, que diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali. Pronto, agora Mateus começa a se referir à profecia de Isaías. Então aqui o Senhor está começando o seu ministério aos 30 anos de idade, para que se cumprisse o 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora ele começa a fazer um chamamento. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois
irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Chamou-os, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O que era isso? Vamos voltar para Isaías. O que é isso? Vamos voltar para Isaías, vamos voltar lá. É Jesus vindo para cumprir a profecia de Isaías. Versículo 2 agora aqui de Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. O Senhor começa a pregar: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus, e começa a chamar pessoas, e esses que ele chama, ele começa uma caminhada maravilhosa, de entrar nas sinagogas, nas aldeias, nas cidades, curando enfermos, expulsando demônios, e curando as pessoas de todo tipo de enfermidade. Naquela região de trevas, de opressão, de doenças e domínio demoníaco, a luz brilhou. Aleluia. O Senhor veio trazer a paz, veio estabelecer paz aos intranquilos, aos desesperados, aos angustiados, aos sofridos. O Senhor veio trazer salvação, estabelecer a paz. E essa paz começa onde? Começa no versículo 17 do capítulo 4 ali de Mateus, que diz: passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Arrependimento. Se acheguem, venham, eu tenho muito o que fazer por vocês. Eu vou restabelecer, melhor, restabelecer não, porque não existia antes. Eu vou estabelecer a paz. Então vamos continuar lendo aqui Isaías. Versículo 3, agora aqui. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. O dia dos midianitas nos remonta a uma vitória maravilhosa de Israel sobre um povo opressor. Uma vitória que veio de maneira sobrenatural, sob a liderança de Gideão. 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida de sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O Senhor virá de maneira prevalecente e vai fazer cessar a guerra. Então, irmãos, por um lado, o Senhor Jesus tinha que destruir o opressor, e por outro lado, ele tinha que chamar as pessoas ao arrependimento. E aqueles que se deixam levar pelo chamamento ao arrependimento, e como Pedro, André, João e Tiago, largam a sua vida nesse mundo. Não estou falando largar as responsabilidades, hein, irmãos? Estou falando de um viver mundano, em trevas, debaixo de opressão. Eles seguem o Senhor e vão observando todas essas maravilhas. Aleluia. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Comandante da Paz, General da Paz, Soldado da Paz, o mais valente, aquele que nasceu para a guerra, foi treinado para a guerra. Alguém uma vez que seguir o Senhor falou: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor quer que vá. Ele falou: olha, veja bem, eu não tenho aonde dormir, eu não tenho onde repousar a cabeça. Passarinho tem lugar, até raposa tem covil, mas eu não tenho aonde reclinar a minha cabeça. Eu estou em guerra. Você quer vir comigo? Pedro, João, André e Tiago largaram tudo, porque eles viram grande luz, grande poder, grande domínio, grande libertação, e investiram toda a sua vida naquilo. Aleluia, pelo príncipe da paz, pelo general da paz, pelo estabelecedor da paz.
pelo vitorioso libertador que estabelece a paz. Por um lado, ele liquida com o opressor, e por outro lado, livres do opressor, ele nos chama a quê? Ao arrependimento. Amém? Então, livres do opressor, o Senhor nos chama ao arrependimento, para resolvermos as nossas pendências com Deus, e termos paz com Deus, e resolvermos as nossas diferenças com Deus, e aceitarmos a aliança que Ele nos propõe. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Vamos nos posicionar diante do Senhor. Se você entendeu o sentido dessa palavra, eu quero fazer o apelo que o Senhor fazia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, toma uma posição, resolva as suas dificuldades com Deus, se apresente a Deus. Na verdade, quando a gente diz resolva as suas dificuldades com Deus, nós não temos nem como conosco mesmo resolver os nossos problemas com Deus. Nós só temos é que humildemente nos achegar a Ele. Arrependimento fala de humildade, primeiramente de humildade, de nos achegarmos diante dEle. Tiago e Pedro nos dizem assim: humilhai-vos na presença dEle, e Ele vos exaltará. Ele vai encher vocês de todas as bênçãos que Ele tem preparado. Tudo que o diabo roubou, o Senhor quer te restituir. Amém. Da nossa parte requer então arrependimento, humildade na presença do Senhor. Então, eu quero fazer algo que nós não temos feito comumente. Se você quer tomar uma posição com o Senhor hoje à noite, aceitar o pacto que o Senhor oferece e orar conosco, e até mesmo tornar público o seu arrependimento, eu quero te convidar para vir aqui à frente e receber a oração que nós vamos fazer. Amém? Você quer tomar uma posição diante do Senhor? Vem aqui na frente, manifeste o seu arrependimento, torne público que você quer o Senhor, que você quer paz com o Senhor. Você quer a paz do Senhor, mas primeiro, para ter a paz do Senhor, você precisa fazer as pazes com o Senhor. E o Senhor já nos abriu um novo e vivo caminho, um caminho livre. Ele destruiu o opressor. Você pode vir aqui para frente, porque tem um caminho aberto para fazer as pazes com Deus. Amém? Aleluia. Então, vamos orar. É muito bom a gente tomar esse tipo de posição. Jesus, por vezes, principalmente no ambiente da sinagoga, ele falava para alguém que queria ser curado: vem aqui para o meio, vem aqui para o meio, eu posso te curar aí mesmo, mas torne público o que você está assumindo diante do Senhor hoje. Vamos abaixar nossa cabeça e ore. Deus, Senhor Jesus, diante da Tua palavra, eu quero me render humildemente. Eu quero me render a Ti, Senhor. Eu quero a Tua paz. E obrigado, porque lutastes para derrotar o opressor, para me abrir esse caminho novo e vivo, para eu me achegar a Ti, para fazer as pazes contigo. Senhor, eu reconheço que não tenho sido determinado
absoluto em andar nos seus caminhos. Senhor, eu quero aceitar a aliança que o Senhor me propõe no sangue do seu Filho, de andar nos seus caminhos. Senhor, remove do meu coração toda a indiferença que eu tenho dado à tua palavra, ao teu chamamento. Ah, Senhor, eu preciso da tua paz. Por isso eu quero estar em paz contigo. Me dê um coração novo. Tira de mim o duro coração rebelde, o duro coração recalcitrante. Pai, tira de mim o coração que te resiste e põe em mim um coração de carne, como o coração do teu Filho Jesus, determinado a fazer toda a tua vontade. Pai, perdoa os meus pecados e me purifica no sangue de Jesus, o príncipe da paz, o meu libertador, aquele que destrói o meu opressor, para ser o meu Senhor, o meu Senhor de paz. Purifica, meu Pai, no sangue de Jesus. Elimina, Senhor, todas as minhas resistências. Eu me humilho diante de Ti. Me exalta, Senhor. Oh, espera a Tua exaltação. A exaltação de paz, de bênção, de cura, de luz. Vem, Senhor. Me coloca na vitória de Cristo. Livra-me das minhas derrotas. Livra-me das minhas vergonhas. Me eleve à dignidade de Cristo. As vitórias de Cristo me põem assentado nos lugares celestiais. Me leve, Senhor, a morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, a estar vitoriosamente em Cristo. Ó Príncipe da Paz, eu recebo tudo que fizeste por mim. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor.